Olá, seja bem-vindo ao programa de treinamentos da Eufusa. Hoje vamos falar sobre gestão ambiental. Mas antes de falar sobre gestão ambiental, o primeiro conceito que a gente tem que ter claro em mente é o que é meio ambiente. Meio ambiente é toda a circunvizinhança, ou seja, o entorno em que uma empresa opera. Então a gente enxerga a empresa e tudo que está à sua volta. A vizinhança, o ar, a água, solo, recursos naturais, flora, fauna, os seres humanos e principalmente todas essas interrelações. É isso que a gente considera como meio ambiente. Quando a gente vai falar de sistema de gestão ambiental, uma palavra, uma motivação que nos vem é o conceito de sustentabilidade. Por que a Eufusa busca um sistema de gestão ambiental? Para que a gente possa utilizar de forma racional todos os seus recursos, ser economicamente viável, pensar em âmbito social, conscientizar as pessoas da importância que elas têm na gestão ambiental e principalmente olhar para o meio ambiente com foco em usar os recursos da melhor forma possível, ou seja, evitando desperdícios. Quando a gente fala de sustentabilidade, o que significa? Significa ter um sistema de gestão que utilize os recursos naturais da melhor forma possível hoje, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em utilizar esses recursos. Vamos utilizar hoje os recursos que nós temos, mas nós não vamos comprometer o futuro. No futuro, as próximas gerações terão os mesmos recursos que nós estamos utilizando agora. Terão água, terão energia, terão minerais. Então, é usar de forma equilibrada, usar de forma racional todos os recursos. Da mesma forma, minimizar a geração de resíduos, para que a gente não comprometa o meio ambiente. Não dá para falar de sustentabilidade sem aplicar os 3 R's. O que são os 3 R's? É uma forma da gente minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais, matérias-primas e produtos. É poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Se eu utilizar corretamente, reduzindo as perdas, eu vou consumir cada vez menos. O que não pode é a gente, para produzir 1 tonelada de matéria-prima, extrair 2 toneladas, sendo que uma eu perco durante o processo. Assim, eu vou extrair cada vez mais para produzir cada vez menos. Eu não tenho uma operação sustentável. Então, os pilares da sustentabilidade aqui é reduzir o consumo ao máximo. Para reduzir o consumo ao máximo, o que eu tenho que fazer? Diminuir as perdas. Então, é otimizar a produção. Quando a gente fala de gestão ambiental, a gente está falando de produtividade, da capacidade de produzir mais com menos. Esse é o grande ponto da gestão ambiental. Olhar para todas as perdas que possam ocorrer no processo, perda de água, perda de energia elétrica, perda de matéria-prima, reutilizar produtos e materiais enquanto eles puderem ser reutilizados, ou seja, usar a capacidade máxima de todos os materiais. A gente vê desperdício de muitos materiais que ainda poderiam ser reaproveitados ou reutilizados dentro do próprio processo, que eles são descartados. Então, a gente acaba por gerar mais resíduo. Um exemplo disso básico, nos escritórios. Quando a gente imprime mais do que é necessário, quando a gente não reutiliza o verso papel, a gente acaba por gerar mais resíduo. Então, o conceito de reutilização tem que estar sempre na mente da gente. Inclusive, reutilizar quando a gente tem a geração de resíduos, ou seja, o cogerado na produção. Ele é reutilizado no processo. Então, cada vez que eu reutilizo no processo, imagina quantas e quantas e quantas toneladas a gente deixa de descartar no meio ambiente. Reciclar. Depois que eu reduzi o consumo, que eu reutilizei aquilo que realmente tiver chegado ao fim de sua vida útil,
ele ainda pode servir para outros processos. Então, a reciclagem, ela só acontece quando a gente consegue separar muito bem os materiais. Então, eu posso reciclar o plástico, eu posso reciclar o papel, eu posso reciclar a madeira, desde que separado adequadamente. Um resíduo de madeira, ele pode virar um armário, pode virar uma mesa, pode virar um pallet reciclável. Então, o conceito da reciclagem, ele é muito importante. Então, se a gente reduzir, reutilizar e reciclar, a gente está gerando menos resíduo e diminuindo a contaminação do meio ambiente. Então, o que é prevenir a poluição? Primeiro ponto, prevenir a poluição do ar. Minimizar a emissão de particulados que possam comprometer a qualidade do ar. Então, a instalação de filtros e outros mecanismos para a contenção e minimização da geração de particulados são muito importantes no processo de gestão ambiental. O nosso foco é prevenir a poluição do ar, prevenir a poluição do solo. Então, vocês vão perceber a grande preocupação que nós temos em contaminar o solo. Nessa imagem, a gente pode observar a contaminação do solo gerada por óleos. Então, um fator muito crítico no nosso processo produtivo, na manutenção, é conter e descartar corretamente todo o óleo gerado no processo. O óleo, ele é um contaminante muito grave. Ele afeta não só a camada do solo, mas ela pode também afetar os lençóis freáticos, contaminando a água. A prevenção da poluição visa evitar a contaminação do ar, do solo e das águas. É para isso que nosso sistema de gestão, que o sistema de gestão Green da Eufusa foi implementado, para que a gente tenha ações e práticas diárias constantes visando minimizar ou eliminar toda e qualquer forma de poluição da água, do solo e do ar. Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente tem dois conceitos que estão relacionados: o aspecto e o impacto ambiental. O que é o aspecto ambiental? O aspecto ambiental é a causa do impacto. Então, tudo aquilo que é consumido ou gerado pela empresa pode causar um impacto ambiental, ou seja, pode causar uma alteração do meio ambiente. Quando eu falo que eu consumo matérias-primas, água, energia, combustíveis, eu estou gerando esgotamento de recursos naturais. Quando eu gero resíduo sólido, eu estou contaminando o solo. Quando eu gero efluentes, eu posso contaminar a água. E quando eu gero particulados, poeira, eu posso contaminar o ar. Então, essa é a grande relação: conhecer os seus aspectos ambientais, os possíveis impactos e ter controles para que os aspectos ambientais não se tornem impactos. Em toda gestão ambiental, a gente tem que pensar no ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? No centro dessa figura, a gente tem o ciclo produtivo. A gente tem desde a extração da matéria-prima, a sua fabricação, a distribuição, o uso e a disposição final. É o ciclo de vida de um produto. Então, uma empresa ela tem que pensar em tudo isso. Quando eu estou produzindo uma televisão, vamos lá. A gente tem desde a extração de todas as matérias-primas que compõem a televisão, tanto a sua parte elétrica quanto a sua parte física. Isso tudo vai para a fabricação de todos esses componentes. Uma TV ela é montada, nós vamos para a distribuição, ela vai para as lojas, vai até a casa do consumidor onde ela é utilizada e num determinado momento do seu ciclo de vida, essa TV perde a sua função, essa TV ela é descartada. A empresa ela tem que se preocupar até esse finalzinho, onde essa TV vai ser descartada. Qual é a melhor forma de descarte? Para onde ela deve ser enviada? Ela não pode ser jogada num terreno baldio. Ela não pode ser descartada no meio ambiente sem controles, porque ela tem ali componentes eletrônicos que podem contaminar o meio ambiente. Então, a empresa se preocupa, inclusive,
em orientar o consumidor final para essa disposição correta. Então, isso é a gestão ambiental. A gente costuma dizer que é desde o berço ao túmulo, ou seja, desde o início até a morte, o final do produto que nós estamos gerando, do que nós estamos produzindo. Nesse processo de fabricação, de distribuição, de uso, a gente consome materiais, energia e água. Tudo isso a gente tem que pensar na forma racional de utilizar esses insumos, essas matérias-primas, ou seja, utilizar somente o necessário. O desperdício, ele é contra a gestão ambiental. Tudo isso que foi gerado nesse ciclo de consumo do produto, o que ele gerou para o meio ambiente? Emissões atmosféricas, seja do processo de fabricação, seja do transporte, geração de efluentes em todos esses processos e principalmente a geração de resíduos sólidos. Então, gestão ambiental é isso, pensar, nessa primeira linha em tudo que é consumido e na última linha em tudo que é gerado. Quando você tem um sistema de gestão ambiental implementado, você consegue reduzir riscos e maximizar oportunidades. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem um sistema de gestão ambiental devidamente estruturado, você evita multas e embargos, porque você tem a atenção ao meio ambiente, você se preocupa com o que você consome, o que você gera, e, consequentemente, você acaba por atender todos os requisitos legais. Você diminui a reclamação da comunidade e você minimiza a perda de clientes. Vocês sabem que hoje em dia, muitas das escolhas dos consumidores, muitas das escolhas das empresas estão voltadas a fornecedores que sejam ambientalmente corretos, que tenham em seu processo de fabricação o devido cuidado com os resíduos gerados, que atendam à legislação. Cada vez mais isso é uma cobrança da sociedade. A gente quer sim ter produtos bons, mas quer ter a certeza de que esse produto foi produzido de uma forma ambientalmente correta. E oportunidades. Que oportunidades são geradas quando a gente tem um sistema de gestão ambiental implementado? Em primeiro lugar, a redução de desperdício. A gente passa a olhar com outros olhos aquela torneira que fica pingando água constantemente, as lâmpadas acesas. Isso é a consciência ambiental. Um segundo ponto é que a gente acaba por transformar lixo em receita. O que eu estou querendo dizer? Todo sistema de gestão ambiental tem como uma das suas atividades principais a coleta seletiva. Porque quando a gente separa tudo aquele lixo, tudo aquilo que estava misturado, a gente separa corretamente em papel, papelão, resíduo contaminado, a gente passa a ter a oportunidade de reciclar, de enviar para uma empresa que vai fazer a reciclagem. Então, aquilo que era um lixo, que não tinha valor, passa a ter valor. E muitas empresas começam a gerar um caixa, Eles têm lá uma receita oriunda da venda de resíduos. Aí a gente passa a dar valor, fala, olha, isso que antes a gente jogava fora de uma forma indiscriminada, hoje tem valor. Todo sistema de gestão ambiental ele pode ser certificado com base na ISO 14001. É uma norma reconhecida internacionalmente e ela define todos os requisitos para um sistema de gestão ambiental eficaz e voltado efetivamente para a prevenção da poluição. Nós temos aqui uma tabela atualizada em 2021 que a gente pode demonstrar aqui o número de certificados existentes no mundo, os principais países, dominando aí a China, o Japão e a Itália, seguido aí por vários países e o Brasil em uma posição ainda modesta, com em torno de 3.000 certificados emitidos na ISO 14001 até o ano de 2021. A ISO 14001, ela é uma norma
baseada no PDCA. Acredito que você já tenha ouvido falar. O PDCA é um sistema de gestão. Ele está baseado no planejamento, na execução, na checagem e na tomada de ações. P vem do inglês plan, D, do, de fazer, C é o cheque, de checar, e o A de action, de agir. Então, esse sistema, ele começa no planejamento. Planejando-se bem, a gente consegue executar bem, avalia esse desempenho, se realmente a gente conseguiu cumprir todos os nossos objetivos, tudo que foi planejado, visando melhorar, tomando ações para melhorar. Esse é o ciclo contínuo da melhoria. E tudo isso é baseado na liderança. Portanto, todo sistema de gestão, ele só existe se a gente tiver a liderança engajada. Os nossos diretores, os nossos gerentes, os nossos líderes, passando para todos os funcionários a importância de ter o sistema de gestão voltado sempre para a melhoria contínua. Todo esse sistema de gestão, ele é influenciado por questões externas e internas e também pela necessidade e expectativas das partes interessadas, das pessoas que estão envolvidas no nosso sistema de gestão, os funcionários, a comunidade, os órgãos ambientais. Então, a gente olha para todas essas partes interessadas e traz para dentro do nosso sistema, identificando todos os seus requisitos. Então, resumidamente, o sistema de gestão ambiental é parte de um sistema de gestão usado para gerenciar os aspectos ambientais, prevenir a poluição, cumprir os requisitos legais e outros requisitos apontados pelos clientes e pela própria organização, e bem como tratar riscos e oportunidades. Isso é o sistema de gestão ambiental. Então, quando a gente fala de planejar um sistema de gestão ambiental, o que a ISO 14001 espera que a empresa faça? Ela espera, no item planejamento, que a gente entenda a organização em seu contexto, que a gente entenda as necessidades das partes interessadas, que a gente tenha um escopo de atuação, que a gente deixe bem claro todo o nosso limite desse sistema de gestão ambiental, que a gente assegure a liderança e o comprometimento da alta direção, que a gente estabeleça uma política ambiental. O que é uma política ambiental? São as diretrizes da empresa, são as expectativas, as regras internas que a empresa estabelece relacionado ao meio ambiente. Define responsabilidades e autoridades, determina todos os seus aspectos e impactos ambientais, identifica todos os requisitos legais, ou seja, a regra primordial para uma certificação ISO 14001 é que você atenda a legislação municipal, a legislação estadual e a legislação federal, no que diz respeito ao meio ambiente. Então, essa é uma oportunidade da gente conhecer toda a legislação. A legislação brasileira ela é muito completa, muito complexa, e muitas vezes as empresas, por desconhecimento de uma legislação ambiental, acaba por ter uma multa ou um embargo. Então, a ISO 14001, ela possibilita isso, possibilita que a gente tenha acesso, que a gente identifique todos os requisitos legais e, obviamente, cumpra-os. Que a gente determine os riscos e as oportunidades, como eu disse para vocês, né? Oportunidade de ter uma receita oriunda, descarte correto dos resíduos, que a gente consiga minimizar riscos relacionados à reclamação da comunidade, por exemplo, que tudo isso a gente possa planejar ações efetivas para minimizar esses riscos e maximizar essas oportunidades. O que a ISO espera? Que a gente estabeleça objetivos ambientais e defina indicadores. Então, tudo isso é mensurado. Quanto a gente gera de resíduo, quanto a gente gasta de água, quanto de material particulado, de poeira é emitido.
Por quê? Porque quando a gente mede, a gente começa a enxergar realmente o que está acontecendo, se a gente está indo para um caminho melhor ou para um caminho pior. A partir do momento que você mede, você passa a tomar ações para que esses resultados melhorem cada vez mais. Depois que tudo foi planejado, chega a hora da execução. O que é execução? É pôr em prática o nosso sistema de gestão ambiental. Primeiro, eu tenho que ter pessoas treinadas, competentes no nosso sistema de gestão ambiental. Então, o que a gente faz? A gente treina as pessoas nos aspectos impactos, treina na coleta seletiva, orienta para o atendimento à legislação. As pessoas são a base do sistema de gestão ambiental. Se as pessoas não tiverem a conscientização da importância de pequenas ações, desde o descarte correto de um resíduo até fechar uma torneira adequadamente, se as pessoas não tiverem consciência da importância dessas pequenas ações, o nosso sistema de gestão ambiental não se sustenta. São as pequenas ações que se transformam em grandes ações. A gente precisa estabelecer também os processos, a gente precisa também estabelecer os processos e os procedimentos, a gente precisa também implementar os procedimentos e a comunicação interna e externa. Por que a comunicação é importante? Todo e qualquer desvio ambiental, ele deve ser comunicado para que a gente possa tratar o mais rápido possível. As boas práticas devem ser comunicadas. Então, a comunicação ela é imprescindível, não só na gestão ambiental, né, mas para o sucesso sustentado de uma organização. Também temos que ter uma sistemática de comunicação externa. Se alguém quiser reclamar de uma poeira, de um ruído excessivo, qual é a sistemática? Qual é o caminho? Precisamos de recursos para implementar e manter o sistema de gestão ambiental. Quais são esses recursos? São desde equipamentos de controle ambiental, treinamentos, consultorias, auditorias, empresas contratadas para fazer laudos ambientais. Então, tudo isso são recursos necessários para a manutenção do sistema de gestão ambiental. Precisamos documentar todas as ações que foram tomadas. A gente tem procedimentos, a gente tem formulários, tudo isso é a base para que a gente comprove que o nosso sistema de gestão ambiental efetivamente está sendo cumprido. Controles operacionais. Tem que ter controle operacional sobre os nossos aspectos ambientais. Como a gente trata os nossos efluentes, como opera uma estação de tratamento de efluentes adequadamente, como é a nossa coleta seletiva. Então, tudo isso entra dentro dos controles operacionais para se manter o sistema de gestão ambiental. E ainda, por finalizar, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma sistemática para situações de emergência. O que é uma situação de emergência ambiental? É um incêndio na mata, é um vazamento de óleo, é um incêndio, uma explosão que pode gerar aí um impacto tanto aos funcionários quanto ao meio ambiente. Então, temos que ter um plano de atendimento em emergências. Esse plano de atendimento em emergências vai nos dizer como atuar de forma a mitigar esses impactos ambientais. Checar. Nós planejamos, nós executamos, mas se a gente não monitorar, medir, analisar o nosso desempenho ambiental, a gente não vai saber nunca se estamos melhorando ou piorando. Então, para isso, nós temos os indicadores que são mensurados mês a mês e quando a gente tem um resultado que não é satisfatório, implementamos planos de ação para que esses indicadores voltem a atender suas metas com o objetivo de melhorar cada vez mais. Nós avaliamos o atendimento aos requisitos legais e temos a ferramenta da auditoria interna, realizada periodicamente para que a gente possa avaliar o nosso sistema. A gente também analisa criticamente o sistema de gestão ambiental para assegurar que ele está adequado, que ele é suficiente e que ele é eficaz,
de forma a trazer constantemente melhorias. E, por fim, nós vamos sempre melhorar usando ferramentas para tratamento de não conformidades e ações corretivas, assim como melhoria contínua. A gente tem o ROM, ela é uma ferramenta que a gente utiliza para melhorar os nossos processos quando a gente tem aí um desvio ou uma oportunidade de melhoria. Então, resumidamente, a gente tem aqui a ISO 14001, a sua base é a política, que da política a gente vai ter os objetivos e indicadores ambientais, a prevenção da poluição, que a gente levanta todos os aspectos e impactos ambientais, define controles e elabora um plano de atendimento a emergências. A gente também tem aqui o atendimento aos requisitos legais, como eu já falei, né? Toda a legislação ambiental, municipal, estadual e federal deve ser conhecida e principalmente atendida. Melhorar sempre. A ferramenta para isso são as auditorias internas e externas e os planos de ação. Aqui segue a nossa política ambiental. São as diretrizes da Eufusa em relação ao meio ambiente. A Eufusa, indústria produtora de óxidos fundidos, por meio do seu sistema de gestão ambiental, visa assegurar o comprometimento da direção e de seus colaboradores com a proteção do meio ambiente e prevenção da poluição, por meio do atendimento aos requisitos legais pertinentes, do atendimento aos padrões de lançamento de efluentes e emissões atmosféricas, redução da geração e destinação de seus resíduos, utilização consciente dos recursos naturais e energia em seu processo produtivo, e a melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental. Então, essa é a nossa política, que a gente espera e acredita que todos os nossos colaboradores sigam como diretriz ambiental. Que todos nós tenhamos o entendimento de que esperamos que todos tenham, além do conhecimento da política ambiental, a prática de ações que levem ao atendimento desses objetivos. Enfim, uma empresa certificada ISO 14001 tem os seguintes benefícios: admiração, respeito e fidelização dos clientes, que cada vez mais exigem que as empresas assumam sua responsabilidade socioambiental. Reconhecimento da marca, pois a ISO 14001 funciona como um selo que chancela a opção da empresa pela sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Forte impacto sobre o próprio time da empresa, que passa a ter mais orgulho da organização a qual pertence. Operações limpas, organizadas, saudáveis e com mais qualidade. Maior produtividade, como eu disse, oriundas muitas vezes da eliminação dos desperdícios. Mais eficiência diante dos custos de produção, o que gera economia e influi no resultado final. Óbvio, se eu produzo cada vez mais, consumindo cada vez menos água, energia, minerais, e ainda elimino o desperdício, os meus custos de produção melhoram. Cumprimento da legislação ambiental, que reduz o risco de multas e embargos. Reversão do lixo em resíduo. Como eu expliquei, lixo não tem valor, porque está tudo misturado. Agora, resíduo sim, resíduo tem valor, desde que façamos a segregação correta dos resíduos. Ele passa a ter valor comercial, gerando renda para a empresa. Assim, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e, principalmente, contamos com vocês no nosso sistema de gestão ambiental. Muito obrigada.